Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Agora o capítulo é daqueles, é um tema maravilhoso, é tema que chama muita atenção, é um tema que causa muita confusão e agora vamos aprender na fonte, vamos ver agora esse capítulo onde pela primeira vez usa o termo umbral. Vamos entender o que é esse umbral, e vamos entender na fonte, na origem, no livro que originou o conceito. Aqui, André Luiz vai nos apresentar o conceito de umbral, evidentemente que a obra de André Luiz está toda embasada na codificação kardeciana. Assim, se alguém tiver alguma dificuldade de entender alguns conceitos que estão aqui no livro Nosso Lar, ler pelo menos o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, porque isso é muito importante. Pelo menos essas duas obras as pessoas precisam ler, porque senão vão estranhar muitos conceitos, muitas coisas que estão aqui no livro. O umbral, que é uma expressão usada para designar uma região escura, nevoenta. Muitas pessoas o confundem com o inferno, dizendo que o umbral é para os espíritas, o que o inferno é para os católicos. Mas, não é verdade. Essas pessoas não pensam no que seja um umbral. Apenas imaginam como uma região de sofrimento, de penúria, mas imaginando assim pensam que também há um demônio, vários satanases, lá tomando conta. Só que na doutrina espírita, esta região vai ser agora abordada por Lísias e André Luiz nesse capítulo, e que guarda uma ligação muito grande com a mente, com o pensamento, com o sentimento de quem? De Satanás? Nosso. Nosso mesmo. Somos nós quem plasmamos essa atmosfera nebulosa. Não apenas quando pensamos ou sentimos coisas ruins, quando fazemos, quando falamos, criamos formas, pensamentos, densificamos a vibração. Porque nós não somos somente o que está aqui aparente na superfície da nossa pele. Nós não somos a que aparece no espelho quando nos arrumamos, nos penteamos. Nós somos além daquilo, porque aquilo é apenas a parte visível da roupa que estamos usando. Nós não somos a roupa, nós somos vibração, somos energia, e então, a região umbralina, ela é o somatório de todas estas densas maneiras de ser, que vão saindo, vão se materializando à nossa volta, e constituem, portanto, uma grande região ao redor da superfície da Terra. Por isso agora no capítulo 12, precisamos aproveitar ao máximo isso tudo que tem a ver conosco. Por quê? Porque poderá ser que a gente faça um estágiozinho depois de desencarnarmos em união assim. Mas eu não quero. Aí, seu André, eu não desejo ir para lá nunca. Então vamos ver como evitá-lo, estamos combinados? Capítulo 12. O umbral. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícias. Aqui, percebemos mais uma vez o que é ser investigador. O espírito André Luiz é curioso, é investigador, quer sempre aprender, e como ele estava conversando com muita frequência com o enfermeiro Lísias, e que era um espírito que já estava há muito tempo na colônia espiritual, cada conversa que o André Luiz tinha com o enfermeiro Lísias, ia novos links, abria novas páginas, e ele, àquela altura, já estava cheio de dúvidas, cheio de curiosidades, queria aprender, tinha muita sede de conhecimento, isso é muito gostoso na série André Luiz, esse espírito fantástico, ele se coloca na nossa posição, se coloca como um aluno que está cheio de dúvida, que precisa de esclarecimento, e é por isso que nós nos identificamos com ele. Nós vamos lendo aqui a série André Luiz, e também nos sentimos na posição desse aluno, que quer aprender, que quer indagar, que quer tirar dúvida, que quer aumentar a informação sobre o mundo espiritual, e ele nos fala muita coisa, nos traz muita informação.
É claro que a informação está pulverizada em toda a obra dele, isso é importante nós considerarmos. Temos que considerar que ele foi pulverizando as informações, e aí precisamos reler a obra, frequentemente, e cada vez que a lemos, descobrimos detalhes e sutilezas, é uma coisa impressionante. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivos a dolorosas perturbações. Aqui já temos uma lição grandiosa. Qual é a lição? Com raras exceções, com raríssimas exceções, a experiência religiosa que as pessoas têm enquanto estão encarnadas, infelizmente é uma experiência puramente ritualista, as pessoas só têm experiência do ritual, independentemente da religião. Existe uma multidão de espíritas que vão à casa espírita, levam água fluidificada, pedem mensagem de assistência espiritual, pedem orientação espiritual, assistem ali uma palestra, mas não se informam, não estão preocupadas com a sua formação. E como que é a formação? O próprio André Luiz e Emmanuel definem muito bem como deveria ser a nossa formação religiosa, eles escreveram um livro só tratando sobre isso, o livro se chama Estude e Viva. Quando a pessoa é católica, o que ela faz? Ela vai à missa, ela comunga, toma a hóstia, faz lá a oração e não passa disso. A pessoa é um judeu, ela vai na sinagoga, faz ações, observa as festas, as alimentações e não passa disso. Então, ela fica na superfície do ritual, o evangélico a mesma coisa, vai lá no culto, ele canta, ele ora, ele lê os textos da Bíblia e não passa daqui. E assim vai. A pessoa fica ali mais ligada aos aspectos exteriores da ciência religiosa e ela não se prepara para uma coisa que é fundamental e que é responsabilidade da religião. Assim, para o que a religião deveria nos preparar? Para morrer. A religião tem que nos preparar para a morte, falar de onde viemos, para onde vamos, como é a vida, o que Deus reserva para as suas criaturas. Essa deveria ser a meta fundamental de todas as escolas religiosas. Aqui vemos que André Luiz está dizendo isso. O que acontece? A maioria dos espíritos que chegam no mundo espiritual não estão preparados, eles estão minimamente preparados para a morte, chegam lá como bebês, chegam lá como recém-nascidos, não têm o mínimo conhecimento espiritual, não têm o mínimo conhecimento das questões religiosas. O que é questão religiosa? É tudo que envolve Deus. Deus, a criação, as criaturas, o propósito da criação. Não pensamos nisso, então ficamos desorientados, chegamos no mundo espiritual como um barco à deriva, e isso quando não chegamos desesperados, porque perdemos o corpo físico, porque perdemos os elementos vinculados ao corpo físico, ou seja, as posições, as circunstâncias da nossa vida física, e isso acontece mesmo com os espíritas, e um grande percentual de espíritas não está preparado para desencarnar, não se prepara convenientemente para desencarnar. Então, é isso que ele fala aqui, a ausência de preparação religiosa, temos que entender qual deve ser a nossa meta quando estamos numa escola religiosa. Não importa qual, não importa se é evangélico, se é católico, se é espírita, se é religião de matriz afrodescendente, matriz africana, não importa se é muçulmano, se é judeu, se é budista, qual deve ser o foco? Preparação, nós precisamos nos preparar. Precisamos preparar a nossa mente e as nossas emoções para os fenômenos da vida imortal, isso é muito importante. E aqui ele já deu uma chamada de atenção. Por quê? Porque ele estava falando dele. André Luiz aqui está dizendo o quê? Ele era religioso, frequentava o culto, mas não se preparou. Se preparou apenas para a vida física, então, a pessoa se prepara para fazer um vestibular, se prepara para ter uma profissão, se prepara para constituir uma família, se prepara financeiramente para comprar uma casa, para comprar um carro, para comprar alimento, para comprar uma roupa, se prepara para viver a vida física, e aí quando perde o corpo, desencarna, morre, não está preparada, não se preparou, nunca pensou nisso, então é um problema sério. Aqui é ele abrindo o coração para nós compreendermos a importância da preparação para a morte. André Luiz só ouviu falar do inferno, do capeta, do diabo, o diabo chifrudo, o diabo tridente, Satanás, o carcará, o demo, lá no inferno, todo mundo lá pegando fogo, e o demo espetando o tridente, ouviu falar do purgatório, que é uma mistura, mais ou menos, um infernozinho melhorado. Ele ouviu isso aí, é isso que ele sabia.
E o umbral, nunca ouviu falar de umbral, ouviu falar do paraíso, o paraíso, onde ficam lá os anjos tocando harpa e comendo uva, sentados, o dia inteiro à toa, sem fazer nada, imagina? Esse era o conceito que ele tinha, e chegou em nosso lar, e viu, oficina, hospital, escola, trabalho. Meu Deus, achou que ia aposentar, ficar na eterna aposentadoria, sem fazer nada pelo resto da eternidade e encontrou tudo isso lá. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou: Ora, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Vejamos que engraçado isso, eu queria que você me explicasse sobre o umbral. O que é esse umbral? E o Lísias falou: Ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Aqui aproveitamos para alertarmos uma coisa para todos nós. Todos conhecemos o umbral. Podemos garantir que sim, todos nós já estivemos no umbral. E de certo modo todos estamos, vamos entender isso aqui, sabem por quê? Não existe nenhum espírito encarnado na Terra que acabou de ser criado, isso não existe, o espírito não começa a sua evolução na espécie humana. Chegamos na espécie humana, já temos milhões, bilhões de anos de evolução espiritual. Então, o que vamos aprender aqui é que nós sabemos o que é o umbral, nós sabemos e isso não é novo e vamos nos lembrar, é isso que o Lísias está falando para o André Luiz. Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral, continuou ele solícito, começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Lísias explicou. O umbral começa na crosta terrestre, então vejamos isso, já estamos no umbral. E continuando. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, então o que é um umbral aqui? É antes da porta, é um umbral da porta, entenderam? A porta. Quem passa pela porta que é a porta estreita da parábola de Jesus, qual que é a porta estreita? É você cumprir os deveres sagrados da sua encarnação. Quantos encarnados abandonam seus deveres espirituais, os deveres que assumiram antes de encarnar? Quantos? O conceito de umbral é um conceito filosófico, existe uma porta estreita, a porta estreita é cumprirmos nossos deveres, é cumprirmos as promessas que fizemos antes de encarnar, vivendo apenas a experiência sensorial, afastados dos compromissos espirituais que nos trouxeram à presente encarnação, então estamos no umbral, não atravessamos a porta, não damos a porta, não cruzamos a fronteira, estamos no vale, não subimos a montanha. Como que sabemos os deveres? Primeiramente, nós já nascemos, sabemos onde nascemos, na família que nascemos, no lugar que nascemos, com as dificuldades que nascemos, isso já é uma seta luminosa indicando que são os nossos compromissos espirituais. Sendo assim, as dificuldades, as provas, as expiações que nós passamos são indicativos dos deveres que nos trouxeram à presente encarnação, as pessoas que não gostamos da nossa família, que somos obrigados a conviver com elas, mostram os deveres que nos trouxeram ao mundo físico. Porque encarnamos para resolver desafetos, encarnamos para reparar prejuízos que nós causamos, e reencarnamos para aprender a escolher, a aprender a fazer escolhas melhores, então esses são os deveres sagrados. Observemos isso, quando vamos reencarnar, assumimos compromissos. Sabemos que alguém é amigo, mas vamos nos reconciliar com ele, vamos fazer as pazes, aí não fazemos.
Sabemos que prejudicamos, mas vamos reparar, vamos corrigir o erro que cometemos, aí não fazemos. Sabemos que falhamos nisso, mas vamos melhorar, vamos aprender, dessa vez vamos acertar, então, fazer tanto de promessas, e aí quando encarnamos, viramos o pagador de promessa, e aí o que fazemos? Chegamos aqui, não fazemos o que foi planejado, ficamos falando assim. O problema que não tem fim, a prova que não tem fim, ou expiação que não tem fim ou promessa difícil de cumprir. Mas no entanto, toda a programação reencarnatória é um compromisso que nós fizemos com o plano de serviço, com o plano de trabalho, ninguém para passear, a encarnação não é um cruzeiro, aqui não tem ninguém de férias, ninguém encarna para tirar férias, a encarnação não é um passeio, ela é um programa de trabalho, é claro que tem descanso, porque onde tem trabalho, tem descanso. Assim encarnamos, trabalhamos, temos os momentos de descanso, temos os momentos de recarregarias, temos o momento de fortalecer a alma, mas nós reencarnamos, cada um de nós, com um programa de serviço divino, que é só nosso. Aí o que acontece? Vamos responder pelo nosso programa de serviço, pelos compromissos que nós assumimos e não realizamos. E aí já até sabemos o final, o que Ulisses está dizendo. Chegamos aqui e alimentamos os mesmos desafetos, os mesmos ódios aos adversários do passado, e apaixonados pelos amigos, apaixonado em que sentido? No sentido de não ter senso crítico, se gostamos de alguém, aí seguimos cegamente, e não conseguimos ter autonomia, ou odiamos, amamos de maneira desregrada, de uma maneira insensata. Ou é ódio ou é paixão. Mas, e o amor? O amor é equilibrado, o amor é o meio termo, o amor é o equilíbrio, ele está no meio termo, ele é o equilíbrio. O ódio não é justiça, ninguém faz justiça com ódio, assim quando recebemos uma injustiça dos nossos desafetos aqui na terra, qual que é a nossa defesa? O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade. E por quê? Porque o ódio não é justiça, o ódio é escravidão, o ódio é vingança. Quando amamos o ódio, estamos sendo justiceiros e o justiceiro se torna igual ao criminoso. O que acontece com o justiceiro? Ele sai para corrigir uma injustiça e ele se torna um injusto. Por quê? Porque ele é sede, porque ele exagera. E por que ele é sede? Por que ele exagera? Porque ele está com ódio no coração, então, a verdadeira justiça é feita com perdão, trabalho, compreensão e humildade, é importante isso. Ele está dizendo isso aqui, nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor, nós confundimos as coisas, achamos que o excesso de afeto pelos filhos, o excesso pelo esposo, pela mulher, o excesso de afeto pelos familiares, quando dizemos excesso, é aquele amor cego, aquele amor que não corrige, que não educa, que não se posiciona. É uma cegueira, isso não é paixão, e aí em nome da paixão as pessoas cometem desatinos, ela perde a sua honestidade, ela perde a sua integridade, ela perde a sua moralidade. Porque o amor é reto, o amor é puro, o amor é diferente, Ulisses está dando uma lição, e estamos percebendo aqui, qual é o clima espiritual do espírito do umbral. Ódio, paixão, teimosia, revolta, egoísmo, orgulho, isso aqui é umbral. É isso. Esse é o umbral que carregamos dentro de nós. Quando carregamos o umbral dentro de nós, para onde vamos? Vamos para o lugar que já está impregnado dentro de nós. Todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. Vejamos isso, encostado na crosta, nas ruas, nas cidades, no campo, encostado aqui na crosta, já começa o nevoeiro das entidades desequilibradas, é por isso que se nós pudéssemos enxergar as ruas, nós íamos ver o quê? Que elas estão repletas de espíritos atormentados, espíritos em sofrimento íntimo, perturbados, por quê? Por que eles estão perturbados? Ora, porque viveram no puro egoísmo, viveram no puro orgulho, viveram com ódio, viveram a paixão tremendamente desequilibrada. Estamos falando de locais como a Cracolândia, não é só isso, não estamos falando aqui de vícios de drogas e de bebida, pois tem muitos que desencarnam e ficam desequilibrados, sabe por quê? Porque passaram a vida inteira falando mal dos outros, ou falando demais, tem muitos que chegam no mundo espiritual em desequilíbrio por causa da inveja, viveram a vida inteira com inveja e despeito dos outros, entendem?
Tem muitos que chegam perturbados no mundo espiritual porque sempre usaram a palavra para ferir e para prejudicar, espalhou mentira, criticou, perseguiu as pessoas. Não é só usar droga e bebida não, às vezes aquele que está lá na Cracolândia é um coitado, é um doente. Chegar no mundo espiritual, vai ser atendido e pode ser que ele se recupere rápido, mais rápido do que o invejoso. Por quê? Porque dificilmente o invejoso reconhece que é invejoso, dificilmente o fofoqueiro reconhece que é fofoqueiro, dificilmente o egoísta reconhece que é egoísta, a pessoa violenta que fica cheia de raiva, fala com, trata mal, dificilmente essa pessoa reconhece isso, ela se acha ótima. Então, não vamos ter ilusão não, não é só vício de beber, fumar e droga não. Claro que esses vícios são prejudiciais, é óbvio, é claro. Mas, tem outros vícios muito mais perigosos e muito mais difíceis de reconhecer, são vícios difíceis, temos que ficar atentos a isso. E aí ficamos como? Ficamos no umbral da porta, não atravessamos a porta. Percebem a filosofia aqui do termo? Por que chama umbral? Ou seja, não atravessamos, não fizemos a união com Deus, não entramos na comunhão com Deus, porque só entramos na comunhão com Deus quando cumpre o dever. Só experimenta a comunhão quem é fiel, quem deu mostras da sua fidelidade a Deus. Como é que damos a mostra dessa fidelidade? Cumprindo os deveres e as promessas feitas antes da encarnação. Quem não cumpre fica no umbral, ou seja, não atravessa a porta. Esse é o quão profundo, não é um local geográfico. Notando-me a dificuldade para apreender todo o conteúdo do ensinamento com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial, e ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Vejamos assim, um fato sujo, é a roupa suja, a expressão, fato, significa roupa, um traje. E está falando que é o corpo carnal, ou seja, é o nosso perispírito. O perispírito é o corpo que molda o corpo físico. Essa roupa imunda é o perispírito, que foi tecido por nossas mãos. Porque o nosso perispírito é consequência, ele toma as configurações de acordo com a vida que nós vivemos, então de acordo com a vida que vivemos, o perispírito reflete essa vida. Sendo assim, trazemos uma roupa imunda, que é o corpo carnal tecido por nossas mãos, experiências anteriores. Lísias está dizendo o que é mais comum de acontecer, o espírito está no mundo espiritual impuro, está precisando se purificar, assim ele encarna com esse propósito de purificar, mas ao chegar aqui, na medida que ele vai crescendo, vai desenvolvendo a sua encarnação, vai passando o tempo, ele se objetivo essencial, e o que costuma acontecer? O espírito se endivida ainda mais, complica ainda mais o seu plano encarnatório, complica o seu histórico espiritual, comprometendo-se ainda mais, ao invés de purificar, sai mais comprometido ainda, sai escravizado. Concluindo, no umbral o espírito queima a prestação os equívocos, que ele comprou no atacado. Vejamos que interessante isso, a pessoa está encarnada, está comprando caminhões de ilusões no atacado, e no umbral paga as prestações, aos pouquinhos, assim o processo de purificação não é no atacado, o processo de purificação é aos pouquinhos, a pessoa comete um tanto de engano e lá, aos poucos faz a purificação. Purificar é muito mais difícil do que sujar, é isso que o Lísias está dizendo aqui, o processo de purificação é mais complicado. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração.
Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Aqui encarnados, temos que ter conhecimento desse umbral, isso é importante. Nele estão reunidos todos os elementos que não têm utilidade nenhuma para a vida superior, por exemplo, revolta, teimosia, egoísmo, orgulho, maldade, descrença, falta de esperança, preguiça, criminalidade, isto lá, tudo que não tem menor função para a vida superior, está ali no umbral. Os espíritos que estão no umbral, estão em um processo de purificação das imperfeições, as sujeiras têm que ser removidas para deixar ali naquela região desequilibrada, para que o espírito possa se libertar das ilusões. Essas regiões são muito complexas, e veremos ainda aqui, mas esses espíritos não são suficientemente equilibrados para irem para as colônias de reparação e muito menos para planos mais elevados. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda a espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece? Pois o umbral está repleto de desesperados. Por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos, após a morte do corpo físico e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Os espíritos que habitam o umbral são muito semelhantes aos encarnados, separados por leis vibratórias. Os espíritos que estão no umbral estão muito sintonizados com os encarnados, a única diferença é que eles não têm corpo físico e os encarnados têm. Aqui também no plano dos encarnados, nós temos ambientes de total equilíbrio, violência e vício. Aqui no plano dos encarnados, nós não temos espíritos completamente escravos dos vícios de toda a ordem. Espíritos que estão escravizados pela violência, pelo crime, pela ignorância, pelo egoísmo e pelo orgulho. Temos também aqui, ambientes completamente desequilibrados, ambientes que causam náusea de tão pesados que são vibratoriamente. Porque semelhante atrai semelhante. E no mundo espiritual essa é a lei da afinidade espiritualmente falando, é a lei da sintonia, assim lá, eles formam grupos também, revoltados de toda espécie, porque geralmente espíritos que estão nessa região, não admitem os erros que eles cometeram na encarnação. Utilizando uma expressão forte, malfeitos, vagabundos, e infelizes de diversas categorias porque é assim o espírito que está aqui na Terra, preguiçoso, não quer fazer nada, não quer construir nada, que só quer explorar, quer aproveitar mais, que fica na criminalidade, matando, prejudicando os outros, aí chega no mundo espiritual vai fazer o quê? Vai amar? Não. Ele vai ser exatamente o que ele foi aqui na Terra, não podemos nos iludir, é importante entendermos que o umbral está repleto de espíritos malfeitores e vagabundos, conforme frisou Lísias. Aqui, encarnados os espíritos, estão fazendo suas escolhas, cada um está escolhendo como quer, pois Deus nos dá um livre-arbítrio, somos livres para escolher o que quisermos, por mais horrível que seja, somos livres para escolher o que queremos, mas depois tem as consequências, depois tem o resultado das escolhas feitas. É importante fazermos uma avaliação honesta de quais têm sido as nossas escolhas, o que estamos indo, como estamos escolhendo, de que maneira estamos vivendo. Valendo-me da pausa que se fizera espontânea, exclamei impressionado. Como explicar? Então não há por lá defesa, organização? Sorriu o interlocutor esclarecendo.
Organização é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Creio então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. André Luiz questiona se não existem defesas e organizações, porque fica impressionado e assustado, com tamanhas ameaças que existem no mundo espiritual. Lísias explica a André Luiz, que no mundo espiritual só existe organização para espíritos organizados, e que na zona inferior é a casa onde não há pão, todos gritam e ninguém tem razão, ou seja, confusão total. Mas, afirma que a previdência divina sempre esteve presente, independentemente das sombras e angústias do umbral. Assim, André Luiz entende que a esfera física se confunde muito com o umbral, porque há uma interpenetração. Tem pessoas que estão vivendo na presente encarnação, estão vivendo no corpo físico, os mais variados tipos de desvarios. Não estamos aqui julgando ninguém, nem condenando ninguém, o juiz da vida é Deus, examina as consciências, quem determina a justiça divina é Deus, não somos nós. O único juiz que julga os seres humanos é Deus, mas nós precisamos compreender que muitas criaturas estão vivendo a encarnação presente, em um clima de total desvario, elas são um perigo ambulante. E falamos aqui de vários de vícios e de desvario, não só a violência. E geralmente o semelhante atrai semelhante, e isso é muito comum, e no umbral também. Então o que acontece? Nós temos um contingente muito grande, um contingente enorme de espíritos encarnados, que estão sintonizados com espíritos do umbral, e tão logo dormem, eles se desprendem do corpo, e para onde eles vão? Vão para as regiões do umbral, encontrar os seus comparsas, encontrar aqueles espíritos com os quais eles estão afinizados, encontrar com aqueles espíritos que são companheiros de vício, qualquer tipo de vício. E essa afinidade faz com que o umbral, ter penetrado com a crosta terrestre. Então, aqui, na encarnação, na crosta, nós estamos interpenetrados. O umbral começa na crosta e se estende para as regiões espirituais, ele já começa aqui, pois tem lugares aqui na Terra, que são um umbral tenebroso. Sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados, porque em verdade todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa a alhures, e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um ímã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral. Porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. E assim afirma Lísias dizendo, é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Tomemos como exemplo esse argumento, e quando ligamos a TV, e colocamos lá numa série do Netflix, uma série americana, eu preciso ir para os Estados Unidos? Não, eu não preciso. Por quê? Porque estabelece uma conexão entre o meu aparelho que está aqui e a transmissão que está lá, percebem? Então, tem espíritos que estão no umbral e as mentes deles estão ligadas encarnados aqui na Terra, por fios invisíveis, por vibrações, que a ciência terrestre, presentemente, não pode compreender, percebem? O que Lísias está dizendo aqui nas entrelinhas?
Tem muito encarnado que já está no... Por quê? Porque as mentes estão conectadas, e não podemos nem dizer que o desencarnado está obsidiando o encarnado. Por quê? Porque é uma simbiose de mente, a mente desencarnada influencia a encarnada e a encarnada influencia o desencarnado, eles estão numa simbiose, num parasitismo, numa relação parasitária. Então, é o encarnado aqui transmitindo pensamentos. Olha o que o Lísias diz aqui, são forças que destroem e da mesma maneira acontece para o bem, forças que criam, forças que transformam, forças positivas, tem seres encarnados aqui, que estão sintonizados com entidades superiores, o pensamento deles está conectado, essas são aquelas pessoas que estão sempre ajudando, estão sempre buscando o equilíbrio. Estamos aqui emitindo nossos pensamentos para algum lugar. Por isso, o que temos que vigiar? O pensamento. Achamos que não, mas o pensamento é força poderosa, que atrai, que sintoniza, que molda, que gera causas, que gera consequências, percebem? O que fazemos com o nosso pensamento? O que é o pensamento então? O pensamento é como o Facebook, é um Facebook espiritual, fazemos um tanto de amigos, depende da natureza do nosso pensamento. Pelo pensamento, sintonizamos e aí criamos o nosso grupo. Por que o nosso grupo? Porque é o grupo que pensa como nós, é um grupo que pensa como nós pensamos e o pensamento é matéria. Pensamento não é uma coisa abstrata, pensamento é o fluido cósmico manipulado pelo espírito, é matéria. Quando pensamos, nosso pensamento ganha forma, ele ganha forma porque ele é matéria, é como se fosse uma argila, aquilo que estamos pensando ganha forma, como se fosse uma escultura. Mas, Li também informa que no umbral não tem só espíritos sofredores e perversos. Existem também, os espíritos que estão lá ajudando, colaborando, como verdadeiros heróis, que estão ali para socorrer. Mas, por que é difícil socorrer? Porque as pessoas que estão lá não reconhecem o auxílio. Por isso, a sintonia que temos é muito importante. Como exemplo prático podemos pensar assim. Quando mandamos uma mensagem no WhatsApp para alguém, a pessoa viu, abriu o WhatsApp dela e clicou na sua mensagem, leu e respondeu o seu WhatsApp. Podemos dizer que acessamos a pessoa? Não. Nós trocamos mensagem. O pensamento é como um WhatsApp. As pessoas se conectam através do pensamento. Assim, quando estamos pensando aqui, estamos automaticamente sintonizando com os espíritos que estão pensando igual a nós. Não ligamos a visão? Quando selecionamos um canal, selecionamos uma frequência de transmissão. Fomos nós que selecionamos a frequência. Mas as frequências não estão todas aí. Estão todas aí. As ondas eletromagnéticas estão todas por aí. Todos os canais estão por aí nesse momento. Mas vamos assistir aquele que sintonizamos. Perceberam? Não foi o espírito que nos acessou, nós que quisemos estabelecer sintonia com ele. Sintonizamos, porque estamos pensando uma coisa que gostamos, que queremos pensar, e ele também pensando a mesma coisa e gosta de pensar naquilo. Interrompera-se Lísias. Sumamente impressionado, exclamei. Ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente. E, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acentuou ao despedir-se. Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Agora aqui, André Luiz manifestou, despertou nele aquele instinto de médico, quero trabalhar, quero ajudar, quero ir para lá. Mas, vejam o que Lísias respondeu, será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Por que dizemos assim, nossa, quero trabalhar como bombeiro, eu quero ir lá ajudar a apagar o incêndio, mas basta querer? Não basta. Precisamos estar preparados para o trabalho. Por isso, quem vai apagar o incêndio, tem que estar preparado, tem que ter um treinamento. Assim, Lísias lançou essa sementinha na cabeça do André Luiz, olha, você tem que se preparar, tem que estar preparado para isso. Considerações finais.
Vimos aqui como poderemos evitar que nossas formas pensamentos se conectem com espíritos que estão nessa região de sombra, que nossas palavras rudes proferidas dentro ou fora de casa emitem uma carga nociva que denuncia nossa presença inferior, nossa atitude mesquinha, nossa crítica, nossa forma de ser arrogante e destruidora, mas que também atrai aqueles que estão no mesmo umbral que nós estamos construindo para nós. Então, se não mudarmos isto, não adianta rezar muito, nem deixar uma reza paga. Vamos mesmo precisar fazer um estágiozinho no umbral, se somos daqueles que falam muito mal dos outros, que fazemos fofocas, se fuxicamos sobre a vida alheia, se nossos pensamentos só emitem vibrações inferiores, se reclamamos e reclamamos que nada está bom, e que nunca elogiamos ninguém, já estaremos estagiando no nosso umbral. Se não estivermos perto da morte, aproveitemos o tempo que temos, se estivermos perto da desencarnação, devemos acelerar mais ainda o passo, porque provavelmente será difícil livrarmos-nos de um estágiozinho nessa região. Se quisermos lembrar o que André Luiz nos conta lá no primeiro e no segundo capítulos, nas regiões inferiores, regiões umbralinas, precisaremos revisar nossos comportamentos e vibrações. Quando Jesus nos fala para perdoarmos, para amarmos os nossos inimigos, para ajudarmos o próximo, está nos dando um mapa para evitarmos essas regiões ruins, desde a nossa encarnação na Terra, porque alguns não precisam desencarnar para viver em um umbral, muitos já estão no próprio umbral, vivos no corpo. E assim, pensemos neste capítulo, que meditemos sobre ele, saibamos atuar de forma a neutralizar hábitos nocivos, medidas verbais que não são adequadas, lugares onde frequentamos e acabamos fazendo coisas que não queríamos, fazendo companhias que deveríamos evitar e não evitamos. Podemos mudar isto, pensemos nisso.